Se você puder, abra comigo, vamos até o segundo livro das Crônicas, nessa tarde agradável de segunda-feira. Segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 36, quero ler o versículo 22 e o versículo 23 desse capítulo. A você que nos acompanha de alguma parte dessa cidade ou desse mundo, que Deus te abençoe. E aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, diz assim para nós, estou lendo na Nova Almeida Atualizada. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Você pode repetir comigo? Rei da Pérsia. Vamos lá? Rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Repita, por favor, essa frase toda. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, o reino do Ciro, o reino da Pérsia, e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica... Onde é que fica Jerusalém? Mas o cara é rei da Pérsia. Amém. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, não é nem Deus dele, o Senhor, seu Deus, esteja com ele, esteja com esses que vão subir. Irmãos queridos, lembrei desse texto, lembrei desse personagem, na verdade, e fui até o texto. Fala para mim e eu quero comunicar, quero transmitir a você nessa tarde de segunda-feira, que o Deus que eu e você servimos, cremos e anunciamos, não está circunscrito a nenhuma ordem desse mundo. Ele não depende de nenhuma variação, de nenhum colegiado nessa terra. Ele não está esperando o veredito ou uma fala ou um pronunciamento, quer por voz ou quer por escrito, de nenhum governante desse planeta. Ele não depende sequer de que alguém tenha confessado o que o segue. O texto que a gente leu está falando de um moço que não pertence ao povo de Deus. O texto que nós lemos está falando e descrevendo um pouco de uma pessoa que, até onde se sabe, não tem uma Torá em casa e lê aos sábados com a cabeça coberta. Ainda assim, o texto diz para a gente que esse rei, que é de um povo que é adversário ao povo de Deus, para que se cumprisse a palavra do Senhor, e rei que se assenta num alto e sublime trono. Aquele que não está preso a um tempo de mandato, aquele que não precisa parar de trabalhar e focar numa reeleição. Esse Deus que governa de eternidade a eternidade, por sempre e para todo sempre, na verdade é Ele que dá as cartas. Na verdade é Ele que diz como é e como não é. Na verdade esse Deus que vai falar no final o que vai acontecer. E alguém diria, mas o Ciro é do pouco importa. Mas o Ciro crê no pouco importa. Mas o Ciro em casa fez um voto, fez uma aliança. Isso pouco importa, diz a minha e a tua Bíblia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta. Quem é o profeta diante do rei da Pérsia, meu Deus do céu? O profeta é um homem pequenininho. É um homem com, em tese, pouca influência. É um homem que não tem acesso, por exemplo, a financiamento público. Ele não tem acesso a exércitos, mas Deus fala na boca desse profeta. E quando Deus fala na boca desse profeta, aquele que está sentado no reino mais importante de seu tempo precisa simplesmente obedecer, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. O Senhor despertou o espírito do rei da Pérsia. Em outras versões vai falar que despertou o coração.
Então, eu queria deixar uma palavra para você nessa segunda-feira à tarde, último dia de janeiro desse ano. Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que desperta o coração de Ciro para que faça algo de positivo é o Deus que lá atrás no Êxodo mexeu também no coração de um outro rei, o tal do Faraó, o poderoso, o que se achava um sol a ser adorado. Diz a minha Bíblia, a tua Bíblia, que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus é aquele que endurece o coração de reis, Deus é aquele que desperta o coração de reis, e tudo isso resulta em glória para o nome dele. Nós, os que dizemos e que apregoamos nossa fé nele, devemos entregar completa e absolutamente nossas expectativas, nossa esperança, nossa fé no amanhã. Nós vamos viver nessa terra ainda por um tempo que não sabemos. Mas o tempo que permanecermos vivos, quem quer que seja aquele que se assenta no trono da Pérsia ou do Egito, esse está sujeito ao que diz o Senhor, que graças a Deus ainda fala por meio de seus profetas, dentre os quais eu me incluo, temos muitos profetas aqui também. Deixar essa palavra para você. O Senhor falou por boca de Jeremias. O que faz agora Jeremias? Não, agora vai ter que esperar findar o mandato Não tem que esperar nada. Se é o tempo da palavra se cumprir, quem quer que se assente vai ter que levantar e trabalhar, não em favor de si, em favor do cumprimento da palavra daquele que é o Deus já. Há coisas da parte de Deus a serem realizadas na minha vida, na sua vida, na vida de você que nos acompanha, e mesmo nessa cidade e nesse país. E o que quer que seja que Deus tenha dito, vai se cumprir. Não importa nenhuma outra coisa, porque o que se assenta no trono disse. E a palavra dele, como ele mesmo diz, não pode voltar vazia sem que antes tenha cumprido o propósito pelo qual ela foi liberada. Eu creio em um Deus que fala não como um comentarista. No nosso tempo tem muito comentarista de tudo que é assunto. Eu não creio em alguém que fale como assim, na minha opinião, na minha visão, da forma como eu enxergo, não. O Deus a quem servimos não emite comentários. Ele abre a boca e ele decreta. Você serve um Deus que decreta. E o que quer que ele tenha decretado, diz a palavra, não há quem possa fazer com que o braço dele volte. Se ele estendeu para abençoar, o final é bênção. Se ele ofereceu sua mão de graça, o final é graça. E que essa palavra possa encontrar lugar no teu coração e produzir esperança para o mês de fevereiro que se aproxima, para a continuidade de 2022. Há um Deus no trono, acima de todos os tronos. Não à toa ele tem também o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Quero orar por pessoas que talvez nessa segunda-feira, de alguma maneira, estejam um pouco abaladas em sua fé, olhando para uma situação qualquer, dizendo, poxa, mas isso aqui não tem como, isso aqui em 2022 vai ficar difícil. Que eu e você, que você que nos acompanha, possa voltar seus olhos para essa palavra e fazer essa associação. Mas se o cara é rei da Pérsia, que devoção toda é essa? Não se trata se ele é devoto ou não. Se trata que é tempo da palavra cumprir. Aleluia. O texto vai dizendo 23 que era tempo de reedificar o templo. E daí não importa quem vai ser a construtora. O templo vai ficar pronto. Não importa quem é que vai botar o nome na placa. Construído por... Isso não importa. No final, o templo será erguido. E o nome do nosso Deus será glorificado. Vamos orar? Pai Santo, nós oramos no começo dessa tarde, agradecendo porque a tua palavra nos oferece sempre esperança, não em conceitos, não em frases soltas ao vento, não. A esperança, ela vem de um Deus que pode garantir o que fala. A esperança vem da fé num Deus que é poderoso para fazer valer e prevalecer a sua vontade. Nós oramos porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar assim, que se cumpra a sua vontade, venha o teu reino. Nós fazemos esse coro, mas independente se orarmos ou não, a tua vontade será cumprida. Nós apenas queremos nos submeter e nos alinhar àquilo que o Senhor determina.
E que o nome do Senhor seja glorificado nesse tempo, nessa geração, em nossas vidas. Faz algo glorioso, Pai, para que se saiba que há ainda um Deus nos céus, reinando sobre tudo, Senhor nos céus, na terra, Senhor de vivos e de mortos, o Senhor do tempo e da história governa nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Dá-nos agora, peço-te, uma tarde agradável, uma tarde de paz, uma tarde de bênçãos, e que o Senhor nos alegre o coração, enchendo o nosso coração com as coisas do alto, nossa mente com aquilo que possa produzir esperança em nós. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dizemos amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.